a lembrança de que amanhã, 9 de julho, não será feriado em São Paulo, exceto para o setor bancário. Todos os demais setores estarão operando normalmente. Por quê? Porque nós já antecipamos o feriado de 9 de julho para 25 de maio, como todos sabem, aqui no estado de São Paulo, dentro do programa do Plano São Paulo para a proteção à vida. Portanto, 9 de julho, amanhã, será um dia normal de trabalho em todo o estado de São Paulo, sem diminuir ou menosprezar o valor e a importância desta data para os paulistas. Lembrando que amanhã o setor bancário terá o seu feriado. Segunda informação, é o restabelecimento do presidente Jair Bolsonaro. Volto a afirmar o que escrevi ontem no meu tweet e afirmo aqui de viva voz a todos que desejo que o presidente se recupere, tenha rápida recuperação e que siga a orientação da medicina. E que ele, por favor, não se esqueça de usar máscara. Máscara protege, principalmente as demais pessoas com as quais ele está convivendo. E desejo que o presidente Jair Bolsonaro saia desta recuperação com uma pessoa melhor do que antes do coronavírus. Terceira mensagem, aproveito também para estender o mesmo desejo de plena recuperação para 700 mil brasileiros que estão ainda contaminados com a Covid-19 e desejar que todos tenham pronta recuperação. E aos 977 mil brasileiros que se recuperaram no sistema público de saúde, sistema privado, seja em São Paulo ou nos outros 26 estados do país, o nosso abraço fraternal e carinhoso. Todos estão sãos e salvos em suas casas. Quarta mensagem, máscaras. Quem segue corretamente as orientações da medicina obtém melhores resultados, protege a sua vida, a vida dos seus familiares, a vida dos seus amigos, a vida dos seus colegas e de todas as pessoas. Aqui em São Paulo, reafirmo como tenho feito sempre, seguimos a medicina e a ciência. E a orientação da medicina e da ciência é para o uso correto da máscara em qualquer local público ou em deslocamentos, inclusive de automóvel com mais de uma pessoa dentro do veículo. É obrigatório desde 5 de maio em todo o estado de São Paulo. Observo que a decisão do governo do estado de São Paulo foi uma decisão feita, amparado na orientação do nosso centro de contingência do Covid-19. E a partir da obrigatoriedade, por lei em São Paulo, nós aqui ficamos muito felizes porque vários outros estados e regiões do país adotaram a mesma nomenclatura. E fico também feliz porque isso tem ajudado a salvar vidas. E observo que esta orientação deve ser seguida em São Paulo por todos, governador, ministro, presidente da República, secretários, personalidades, todos. Aqui, perante a lei e perante a vida, todos são iguais. Não tem o mais poderoso, nem o menos poderoso, o mais rico, o menos rico, o melhor ou o pior. São todos iguais. Por isso quero também lamentar os vetos do presidente Jair Bolsonaro a uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, e aqui o Congresso está representado pelo deputado federal Wanderley Macris, a quem agradeço pela sua presença, esperando que os parlamentares, deputado, restabeleçam as medidas originais para proteger vidas. A proteção de vida não se faz amparado em decisões ideológicas, pessoais, populistas ou personalistas. A ciência é a ciência, ela é a mesma em São Paulo, em Brasília, no Brasil ou em qualquer país do mundo. Volto a mencionar que torço pela recuperação do presidente, mas torço também para que tenhamos mais compaixão e compreensão
no enfrentamento da pandemia. E eu espero, na recuperação do presidente Jair Bolsonaro, que ele também faça uma reflexão sobre as suas atitudes, sobre o seu comportamento, para que saia recuperado e melhor da Covid-19. Agora vamos às informações de hoje. Duas informações. A do esporte e que é a do futebol. A volta do Campeonato Paulista de Futebol. E peço aos jornalistas que estão aqui, mas principalmente aos que estão nos acompanhando virtualmente e ao vivo, que, por favor, prestem bem a atenção, para que não haja, ainda que não de forma deliberada, nenhum erro, nenhum equívoco nas informações que são pronunciadas aqui nas coletivas de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. O Centro de Contingência do Covid-19, nosso Comitê de Saúde, aprovou em conjunto com a Federação Paulista de Futebol, e quando digo em conjunto, com a assistência médica da Federação Paulista de Futebol, coordenada pelo Dr. Moisés Cohen, um médico respeitado do Hospital Albert Einstein, para o novo protocolo da retomada do Campeonato Paulista de Futebol. Os jogos deverão ocorrer obrigatoriamente em cidades que estejam na fase amarela do Plano São Paulo e também em estádios sem a presença da torcida. No dia 22 de julho vai acontecer a primeira rodada do Campeonato Paulista de Futebol. Volto a repetir, no dia 22 de julho vai acontecer a primeira rodada desta etapa final do Campeonato Paulista de Futebol. O Paulistão, como todos sabem, foi paralisado, faltando 6 rodadas para chegar à final. 2 da primeira fase, uma para as quartas de final e uma para as semifinais. E, finalmente, as 2 para as finais do Campeonato Paulista. A previsão, e sobre isso falará o presidente da Federação e o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, a previsão é de que a final seja disputada possivelmente no dia 8 de agosto, sábado. E no dia seguinte, ao que tudo indica, pela Confederação Brasileira de Futebol, dia 9 de agosto, domingo, começa o Campeonato Brasileiro de Futebol. Em junho, o governo do Estado de São Paulo determinou os protocolos para a Federação Paulista de Futebol e para todos os clubes que integram a Federação Paulista de Futebol, especialmente os que disputam a classe profissional A1 do futebol de São Paulo. As equipes, para voltarem aos treinos, como já voltaram, tiveram que realizar testes regulares, testes de Covid nos jogadores e na equipe técnica. Também o protocolo estabeleceu limitação de pessoas nos treinamentos, uso de máscaras e medição de temperatura, respeitadas também todas as medidas de segurança. E como governador de São Paulo, quero registrar aqui que a Federação Paulista de Futebol agiu de forma correta, plena, atendendo integralmente às recomendações do Centro de Contingência da Covid-19. Quero parabenizar o seu presidente por ter respeitado, orientado